tarde, pessoal. Boa tarde de domingo. Tá? Então, vamos, logo no início, lembrar de uma coisa aqui. Tá? Esse estudo que está se iniciando é o estudo da doutrina espírita. E a conversa de hoje é sobre o Pai Nosso, de acordo com a visão do Espiritismo codificado. Tá bom? Tá? E agora, é um prazer, um enorme prazer estar mais uma vez aqui no canal do Vinha de Luz. É muita satisfação, muito obrigado por mais essa oportunidade. Sobretudo, nesse mês tão especial, Chegamos, gente, no último mês do ano. Tá? Desse ano de 2021, um ano em que vivenciamos o aprendizado coletivo que nos foi ofertado nesse contexto de pandemia no mundo todo, que permanece e ela nos vai testando, provando, e assim nós seguimos nesse ensinamento coletivo. Bom, mas enfim, nós estamos aí nesse mês de dezembro, é o mês de Natal e é o mês, é o fim do ano, é o fim de um ciclo. É época então de quê? De refletir, de confraternizar e de reunir a família. Mas muitos acabam se preocupando mais com os presentes nessa época, com toda a comida, com a ceia de Natal, e de Ano Novo, com os passeios e tudo mais. Mas é preciso lembrar, gente, que dezembro representa o aniversário, o nascimento de Mestre Jesus. E comemorar Jesus é prestar atenção, é estudar, é buscar a prática de seus ensinamentos. Isso é comemorar Jesus. E hoje, como já avisei, estou aqui repetindo, avisei logo no início da fala, nós vamos conversar sobre um grande presente que o aniversariante Jesus nos deu. O aniversariante nos dando presente. Pois que é o Pai Nosso. Tá? E o Pai Nosso é mais um ensinamento que Jesus, tá bom, gente, nos presenteou pelo famoso Sermão do Monte. Então vamos buscar, vamos ampliar os conhecimentos sobre o Pai Nosso, sobre a prece e sobre o significado da esmola, do jejum e da oração. Para muitos, orar, rezar, fazer prece é somente pedir, tá? Mas deve ser diferente, deve ser algo maior do que o simples eu quero. Então hoje, vamos junto descobrir, mais um pouco sobre isso. Tá? Então nessa descoberta, desse mais um pouco, nós vamos já começar a pedir aqui a ajuda do espírito de Meimei. Tá? Vamos ler esse texto inicial da nossa conversa de hoje e eu vou ampliar aqui para vocês, tá? Que o texto vai ser do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier, o livro. E esse texto especificamente, que é Cartão de Natal, ele é da nossa irmã, Meimei, tá? Vou ampliar mais um pouco aqui para vocês poderem acompanhar a leitura. Então vamos lá. Livro Antologia Mediúnica do Natal, médium Francisco Cândido Xavier, o texto Cartão de Natal, Espírito Meimei. Ao clarão de Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento. Quais, se trouxessem uma harpa de ternura, esconda no peito? Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesse, lembrar-lhes-ia hoje os dons inefáveis,
ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço. O carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos. A paciência dos mestres, que te guiaram na escolha, e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados à luz, para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega em minuto de reconforto ao doente, oferece numa fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar, cede pequenina parte de tua bolsa. No auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlasquecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comeces a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele, com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Pelo Espírito Meimei, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E agora, pessoal, nós vamos à nossa prece de início desse estudo, dessa conversa que vamos ter hoje. Vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, como sempre, né? Sempre mentalizando a figura de Mestre Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para mais um estudo, mais um tema sobre a ótica do Espiritismo. E vamos pedir aos nossos guias e mentores que se aproximem ainda mais de nós e possam nos inspirar para que possamos compreender mais juntos aquilo que aqui será conversado. E que chuvas de bênçãos possam recair em nossos lares nesse momento, tornando o ambiente mais leve, de boas frequências, voltados para a paz e para o amor. Que assim seja, Mestre querido. Que assim seja, querido Jesus. Na paz de Deus. Então, pessoal, agora depois da prece, vamos começar o nosso estudo. E agora a primeira surpresa, de hoje, a participação do nosso querido irmão José Carlos, carinhosamente chamado de Carlito. Vamos lá, Carlito, meu amigo. Olá, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinho de Luz. Hoje, a nossa tarefa, na condição de coadjuvante do nosso querido irmão Brando Vargas, o objetivo é falar de um Pai Nosso presente de Deus, mas completando uma lacuna que o nosso querido irmão Brando Vargas deixou. Então, o fato desse que vos fala José Carlos, o Carlito da BBM,
é falar de uma versão desse Pai Nosso, que é um presente de Deus, trazido pela doutrina espírita. Então, seguindo a lei mosaica, ninguém poderia se autoproclamar profeta antes dos 30 anos. E Jesus Cristo, que já declarara lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que não viera destruir a lei nem os profetas, ele seguiu então à risca a lei mosaica, que era dividida de fato em duas partes. Uma era a lei de Deus, os 10 mandamentos trazidos a Moisés no Monte Sinai. E a outra, na condição de legislador, Moisés então trouxe para o povo hebreu, na medida em que, naqueles tempos de selvageria, compondo o Velho Testamento, era necessário um Deus cruel, vingativo, um Deus terrível, um Deus severo. Os espíritos daquela época, e por que não dizer, nós, provavelmente estávamos lá também, precisávamos de lei mais dura, até que veio o Novo Testamento, trazido por Jesus na lei de amor. O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, e nós somos os mesmos, mas hoje com outra concepção, né? Então, quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que somos o sal da terra, e no versículo 14, que somos a luz do mundo, temos que ter a consciência exatamente disso. Então, como está retratado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, um discípulo pediu a Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus, também retratado por Mateus no capítulo 6, versículos 9 a 13, se dirigiu a Deus Pai, proclamando o Pai Nosso. Então, esse presente de Deus foi trazido por Jesus, e a história mostrando o tempo terra e o tempo humanidade, perdão, tem suas várias versões. E a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, também nos oferece, através da psicografia de Chico Xavier, nas obras Parnaso de Além Túmulo, que é de 1932, e Senda para Deus, que é de 1997, essa versão do Pai Nosso trazida até nós por alguém que, em tese, ainda que fosse médium, não estava na doutrina espírita. Era um monsenhor de nome José Silvério Horta, que reencarnou em 20 de junho de 1899, desempenhou seu ofício e desencarnou em 30 de março de 1933 na freguesia de Mariana, em Minas Gerais. Perdão. Vai então aqui o Pai Nosso na versão do Monsenhor Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Então, esse Monsenhor da Igreja Católica
na convicção do catolicismo, foi capaz de, provavelmente por inspiração superior, inspiração do mais alto, prodigalizar uma verdadeira peça de arquitetura, trazida até nós por Chico Xavier em duas oportunidades nessas obras descritas. E é através da doutrina espírita, na dedicação ímpar de Francisco Cândido Xavier, nesse intercâmbio profícuo com o plano invisível, é que temos, de fato, essa obra edificante. A Ave Maria, Santa Maria, o Crê em Deus Pai, juntamente com a prece de Cáritas, a oração da Paz ou de São Francisco, e a oração ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dão bem uma dimensão dessa simbiose que nos leva a louvar, rogar e agradecer. Isso é o que está implícito, ou deveria estar implícito, em todas as vezes que levantamos os olhos aos céus e rogamos por uma graça a ser alcançada, ou devamos agradecer por essa graça já alcançada. Então, o objetivo da oração ou da prece: louvar, rogar, agradecer. Então, ressalvada a importância de todas essas que citamos agora, a relevância do Pai Nosso reside no fato de que foi trazida pelo próprio Mestre, atendendo a um pedido. Mas até que ponto esse discípulo que pediu não foi também intuído por Jesus para que provocasse, para não parecer talvez pretensão dele? Então, atendendo a um pedido, Jesus proferiu esse Pai Nosso que eternizou-se em toda a humanidade. Bom trabalho, então, querido irmão Brando Vargas, e que a honra de servir seja demonstração da gratidão pelas graças que recebemos. Façamos desse Pai Nosso, presente de Deus, uma obra que vai nortear o nosso destino, principalmente no sentido da evolução intelectual e evolução moral. Que tenhamos essa trilha aberta e iluminada como parâmetro para evoluirmos na direção de Deus. A todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho. E com a palavra, nosso querido irmão Brando Vargas. Então, diminuindo aqui, mais um pouquinho, segundo os evangelhos, o Pai Nosso foi ensinado pelo próprio Jesus a pedido de um de seus discípulos. Tá? Há duas versões do Pai Nosso. Uma mais curta, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Tá? Há duas, então, e a outra, mais longa, versão do Pai Nosso, que está em Mateus, lá no capítulo 6, vai dos versículos 9 ao 13. O Pai Nosso também, chamado de oração do Senhor. É a oração mais conhecida do cristianismo. Duas versões dela, então, ocorrem no Novo Testamento, como já acabei de falar, uma no Evangelho de Mateus, como parte do discurso sobre a ostentação, lá no Sermão do Monte, e a outra no Evangelho de Lucas. Bom, mas não haveria Pai Nosso sem o judaísmo. Por quê? Porque foi o judaísmo que introduziu uma grande novidade no contexto religioso, numa época em que predominava o politeísmo. Essa grande novidade foi o Deus único. E foi essa a missão do patriarca, Abraão. Certo? Bom, na continuidade, então, do judaísmo, o cristianismo não apenas manteve o Deus único, como aperfeiçoou essa ideia. Tá bom? Então, o cristianismo, ele apresentou ao mundo uma nova visão de Deus. Antes de Jesus, Deus era único, sim, tá? Mas era rigoroso e temido. Avançando um pouquinho mais.
E após Jesus, Deus nos foi apresentado como um Pai amoroso e muito compreensivo. Ou seja, aqui eu falei do antes de Jesus, né, do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, tá, após os ensinamentos de Jesus. Mas voltando lá no início, lá no nascimento da ideia do Deus único, temos Abraão, o grande patriarca, então com 75 anos, filho de Taré, irmão de Nacor e Harã. Ele atendeu aos apelos de Jeová, né, barra Iaé, tá? Partiu então para Canaã em companhia de sua esposa Sarai e de quem mais? Seu sobrinho Ló. Ló, filho de Harã. Né? E então eles deixaram Harã, com H. Né? Viajou, então, né, para cumprir as determinações de Deus. Na verdade, Abraão não sabia ao certo para onde ele iria. Né? Então ele chegou a um lugar santo de nome Siquém, no carvalho de Moré, habitado pelos cananeus. Nesse local, Abraão construiu ali, né, um altar a Jeová. Tá? Abraão teve uma dificuldade inicial de gerar um filho com Sarai. Tá bom? Vou alterar um pouquinho aqui para mudar a tela, né? E devido a isso, essa dificuldade de gerar um filho, ele inclusive interpelou, né, a entidade espiritual que na época era chamada de Jeová, né, sobre essa situação. Mas o espírito, que obviamente não era Deus, tá, ele acalmou o coração de Abraão. Essa entidade, né, ele disse o quê? Para ele olhar para o céu e tentar contar as estrelas. Logo após, a entidade disse o que a Abraão? Disse que a quantidade de descendentes seria algo semelhante às estrelas no céu. E assim foi, né? E assim, Abraão, ele tinha duas mulheres, Sarai, que era sua parente, e Agar, a escrava egípcia, que foi presente do faraó. Então Abraão teve dois filhos, a partir disso. Ismael, que foi o primogênito, filho da escrava egípcia Agar. E o segundo, Isaque, filho de Sarai, que contava na época, Abraão, né, então com 90 anos, e teve esses dois filhos. Abraão gerou Isaque, né, que gerou Jacó. E Jacó gerou 12 filhos, que são as 12 tribos, né, de Israel, que representa. E esta, né, então, é a linguagem de Sara, né? A linhagem, desculpa, né, de Sara ou Sarai, perdão, gente. Então, Isaque fez o quê? Ele deu origem ao povo hebreu, obviamente, ao judaísmo. Tá? E Ismael deu origem aos povos do deserto e a religião muçulmana. E assim, então, surgiu o Deus único, que seguia a descendência de Abraão. Agora, mudando um pouquinho, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, discorre mais um pouco sobre Ismael e sobre Isaque. Tá? Porém, para a nossa conversa de hoje, o que importa é que o Pai do céu nasceu para os dois povos nesses tempos. Tá bom? Então, agora nós vamos partir para essa origem, né, do Pai Nosso. Já temos aí um pouco dessa conversa sobre o Deus único. E para o cristianismo, ou seja, para Jesus, Deus, além de ser um Pai amoroso, compreensivo, gentil, também não era exclusivo do povo de Israel, gente. E assim, né, Jesus ensinou que Deus único era o grande Pai de todos os povos e não apenas de Israel. E a partir daí os gentios, ou seja, os não-judeus, também são filhos do Pai. Tá? O Pai nosso, o Pai, gente, é nosso, tá? É de todos. E a partir de Jesus, Deus deixou de ser Pai apenas do povo judeu para ser um Deus universal. Tá? O Deus amoroso, o paizão, se mostrava então o quê?
através dos ensinamentos de Jesus, né? Ele se mostrava, então, através dos ensinamentos de Jesus. A partir daí, todos os homens puderam, sem distinção de origem, ter Deus como Pai. Inclusive, essa é a razão pela qual diferentes denominações cristãs nomeiam a si mesmas como o novo Israel, né? Bom, no princípio, os primeiros cristãos se consideravam parte do povo, né, judeu. E até oravam nas sinagogas e respeitavam toda a Torá. No primeiro concílio de Jerusalém, narrado lá no capítulo 15 do livro de Atos, né, dos Apóstolos, se diz que os gentios que abraçavam, né, a Cristo não estavam obrigados a cumprir a Torá dada ao povo de Israel. Os cristãos de origem gentílica não estavam obrigados a circuncidarem-se. Tá? Então, a partir desse momento, o cristianismo começou a separar-se gradualmente, tá, do judaísmo. Tá bom? E assim agora nós já vamos, né, entrando mais um pouco na oração do Pai Nosso ali, né, na arte, tá? Para vocês verem a arte aqui, né, mais ampliada, que a gente vai começar a falar dessa origem, né, do Pai Nosso, o momento que Jesus, já tendo essa conversa aí inicial de Abraão, né, de Jesus, né, do Pai. Então, repetindo o que já foi dito na conversa de hoje, tá? Uma ratificação. A oração do Pai Nosso, ela aparece em 2 evangelhos que estão na Bíblia, em Mateus, né, e em Lucas, tá bom? E o Pai Nosso foi fundamental, gente, na questão da separação entre o judaísmo e o cristianismo, tá? O cristianismo foi adquirindo uma identidade própria e a principal separação da espiritualidade judaica era a oração. O cristianismo, então, passou a ter a sua própria oração. E foi assim o que se afastando da possibilidade de se tornar uma seita, né? Uma vertente, uma simples vertente do judaísmo, né? E o Pai Nosso, ele passaria a ser a principal separação que diferenciaria o povo novo do velho. A oração do Pai Nosso é a mais popular e famosa oração cristã. Ganhou seu significado dentro do cristianismo por ter sido ensinada aos fiéis pelo próprio Jesus Cristo. Alguns relatos, né, desse momento estão, inclusive, lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Então, de acordo com os textos bíblicos, ensinar essa oração do Pai Nosso aos fiéis não foi algo programado por Jesus. Olha só, gente. Ela veio, na oração do Pai Nosso, de um pedido espontâneo de um de seus discípulos. Tá? E, em resposta a esse pedido desse discípulo, Jesus proferiu a oração mais conhecida hoje de todo mundo. Jesus, gente, ensinou a seus discípulos como orar, quando ensinou o Pai Nosso. Ele disse que algumas pessoas oram só para serem vistas pelos outros. Olha só isso. Jesus ensinou que, se possível, devemos orar num local onde possamos ficar sozinhos. Tá? Ele disse também que algumas pessoas repetem várias vezes as mesmas palavras quando oram. Fica aquela coisa mecânica, né? Mas, fazendo isso, então, essas pessoas não prestam atenção no que estão dizendo, não tem sentimento ali. Repetem, né, as orações. E a energia disso, né, o sentimento emanado. Bom, a partir daí, Jesus alerta para o quê, gente? Para evitarmos essa oração da boca para fora. Nós devemos sentir cada palavra proferida. E Jesus disse que precisamos orar com sinceridade, com sentimento, agradecendo pelo que temos, analisando nossos pensamentos e ações e pedindo pelas coisas de que necessitamos. E após esses alertas, tá?
Jesus fez uma oração para mostrar aos discípulos como deveriam orar. E ele começou dizendo: Pai nosso que estais no céu. Com esse início, Jesus louvou o Pai Celestial e pediu-lhe ajuda. Olha só, né, que interessante. E no final da oração, Jesus disse amém. Depois, Jesus disse a seus discípulos que orassem ao Pai em seu nome. Então ele prometeu que o Pai Celestial responderia suas orações. Né? Olha, vejam só, então. E o Pai Nosso em Mateus aparece em um contexto da comunidade de Jerusalém formada pelos judeus que buscavam praticar a justiça segundo as orientações do judaísmo. E nesse contexto foram destacadas, prestem atenção, três palavras: a esmola, o jejum e a oração. Jesus não condenou a prática da esmola, nem da oração, e muito menos do jejum. Mas ele somente, né, ele apontou aí a questão da ostentação frente às pessoas. Né? Ele alerta para o fato de que, se a finalidade das pessoas que praticam estas obras é ostentar, então eles já foram recompensados na terra por outros homens, né, que os elogiaram. Já o Pai Nosso, em Lucas, né, lá no capítulo 11, versículos 1 a 4, está incluído dentro de um verdadeiro contexto de informar e aprender a oração. Que a gente vai vendo, olha. Né? Vamos aprender mais um pouco sobre isso daqui a pouco juntos. Então o Evangelho de Lucas, escrito em Antioquia, se dirige aos pagãos convertidos e que precisavam aprender a rezar. No texto de Lucas, né, lá no capítulo 11, versículos 1 a 13, né, para quem quiser conferir, podemos destacar 3 aspectos da oração. A oração cristã, a constância da oração e a confiança na oração. O Evangelho de Lucas é mais curto na apresentação do Pai Nosso, como já havia falado antes, atentado para isso. Já em Mateus ele é mais extenso. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não ensinou simplesmente e somente a oração chamada Pai Nosso. Tem muito mais por trás disso. Jesus apresenta princípios da oração chamada Pai Nosso. Logo em seguida, né, do versículo 5 ao 13, em Lucas, Jesus ele ensina, né, sobre oração. Tá? Então ele não ensinou simplesmente a oração do Pai Nosso, e sim a orar o quê? No sentido de importunação. Quando você diz ao fim, quando nós dizemos ao fim, amém, continua a orar, porque o ato de orar, ele deve se tornar uma constante vigília e reflexão do que fazemos, pensamos e mais ainda sentimos. Lá no versículo 9 de Lucas, não é? No capítulo 11, Jesus continua ensinando: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e o quê? E abrir-vos-á. Pois todos o que pede, né? Todos os que pedem recebem, tá? O que busca, né? Os que buscam encontram, e os que batem abrir-se-lhe-á. A única maneira de aprendermos a orar é orando. E orar é praticar com vigilância. Vamos entender um pouco mais isso. E agora, olha só. Nós temos aqui, voltando, vou ampliar aqui para vocês enquanto isso, tá? Para que vocês acompanhem.
né, a questão da esmola, do jejum e da oração, os elementos do Pai Nosso. Vamos aprofundar mais um pouco. Então, quando lançamos mão da oração do Pai Nosso, estamos reforçando, por exemplo, elementos muito importantes como adoração, submissão, pedido de provisão, pedido de perdão, libertação de perdão, pedido de proteção, né? Adoração, né, é ali, santificado seja o vosso nome. A submissão, seja feita a vossa vontade. O pedido de provisão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pedido de perdão, perdoai as nossas ofensas. A liberação de perdão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o pedido de proteção, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu espero aí que o pessoal do chat, principalmente, todos que venham assistir depois, né? Aliás, oi pessoal do chat, possam, né, acompanhar aí o quadro, né, enquanto eu estou explicando, tá bom? Ou expondo aqui. Então, é nítido que nas palavras simples e amorosas do Pai Nosso, como nós estamos vendo aqui, há muitos ensinamentos, referências e compilações. Alguém já reparou que nas verdades mais profundas, tá, costumam ser ocultadas por um véu de ideias e palavras simples? Então a tranquilidade é aparentemente simples, né? Fazendo aqui uma análise, uma rápida reflexão. Mas para enxergar essa tranquilidade e atingi-la, há muita complexidade para nós, né? Há pouco mais de 2 milênios, um discípulo perguntou então a Jesus, como nós já falamos, como orar, como surgiu o Pai Nosso, né? E Jesus respondeu com as palavras que agora são conhecidas como a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso possui uma divisão em 2 partes, como vocês estão acompanhando ali, ó, semelhante aos 10 mandamentos. Assim como os 10 mandamentos, existe uma parte que se refere ao nosso relacionamento com Deus, como vocês podem ver aí, né, na imagem, né, no slide, e a outra parte se refere ao relacionamento com o nosso próximo. E percebendo essas 2 partes básicas, enxergamos a relevância, né, do Deus único, do Pai do céu, que foi introduzida por Abraão. Moisés e Jesus apontaram o Deus único de Abraão e seu relacionamento com cada um de nós, respectivamente, nos 10 mandamentos e no Pai Nosso, tá? Coloquei, inclusive, aqui na imagem, né, relacionamento com o Pai Nosso, P, e uma separaçãozinha para vocês verem, né, próximo, né, mais próximo, nós vamos poder lembrar, tá bom? Então, dando a sequência, agora vocês vão me ver um pouquinho, né, mas continuando a ver aí a imagem, começamos no Pai Nosso, então, como vocês podem perceber, com uma invocação. E depois com o louvar a Deus. Olhem aí. Na parte do relacionamento com Deus, nós temos Pai Nosso que estás nos céus, que é a invocação, né? Repetindo. Depois vem a parte de louvor a Deus com o santificado seja o vosso nome. Nome, né? O venha a nós ao vosso reino. E o seja feita o quê? A vossa vontade. Assim na terra como no céu. Então a primeira parte é composta por Pai Nosso, em nome do Pai, reino do Pai e vontade do Pai. E a seguir temos a segunda parte, é quem vem os pedidos de alimento, né, de cura, começando pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse provimento. E a seguir vem o perdoai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas. E o assim como. Olha o reconhecimento aí, né? Nossos erros. Perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoamos a quem nos ofende. E a segunda parte, gente, a do relacionamento com o próximo, ela é concluída com os pedidos de vitória e de superação do bem sobre o mal. Dentro de nós, com o não nos deixeis cair em o quê? Em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal.
Olhando toda a oração do Pai Nosso, olha só, nela Jesus ensina 7 pedidos. Ele nos aponta para 7 bênçãos que devemos pedir a Deus. Né? Vosso nome, vosso reino, vossa vontade, dai-nos, perdoai-nos, não nos deixeis cair e livrai-nos. Então, como Pai Nosso que estás nos céus, segundo inclusive recorrendo a Meimei, né? Que já recorremos a ela, o texto de início da nossa conversa de hoje, lá no livro Pai Nosso, segundo Meimei, Jesus nos ensina que Deus está acima de tudo e que também é nosso Pai. Meimei nos diz que Deus é nosso Pai e que seu imenso carinho é percebido até no sol que nos aquece. E segundo Meimei, se Deus é Pai Nosso, isso significa o quê? Que somos todos irmãos. E a oração é um meio instantâneo, um meio imediato de nossa ligação com Deus, com o Pai Nosso. Não é o Pai meu, o Pai teu, o Pai é nosso. A voz de Deus pode ser reconhecida dentro de nós pelos bons conselhos. É a consciência, que já está em nós. A consciência, em apertadíssima síntese, seria o Wi-Fi, né? O WhatsApp nosso direto com Deus. E Meimei nos aponta no livro que devemos amar uns aos outros, já que somos filhos desse mesmo Pai Nosso. E assim o início, né? Pai Nosso que estás nos céus, já de cara nos aponta para a caridade. É algo que nos remete às boas ações refletidas na esmola, no jejum e na oração, destacadas no Evangelho de Lucas. Na reflexão da esmola, devemos olhar para a caridade, gente, entendida por Jesus de acordo com a abordagem da questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Através de 3 palavras. Famosíssima questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Uma síntese, né? Ensinamento do que é a caridade, tá? Na visão de Jesus. Numa análise da prática do jejum, tá? É interessante atentar para os sentimentos e ações que produzimos sem vigilância interior. E na questão 909 de O Livro dos Espíritos, né, é destacada a importância do jejum através dos esforços para vencermos as nossas más tendências. E por fim temos a oração, que permite a nossa conexão com Deus, o WhatsApp com Deus. Essa prática da oração, ou seja, a prece, é abordada pela questão 660 de O Livro dos Espíritos. E Deus não se encontra nos céus, não. E sim dentro de nós, dentro de cada pessoa através da consciência. Não é? Repetindo, que é essa ligação direta, esse telefone direto, é uma espécie de WhatsApp, de Wi-Fi, de Telegram, não é? Metaforizando aí, né, esses apps, né, de mensagens instantâneas. Então, direto com Deus. Então, à medida que o ser evolui, ele evolui, ele vai se livrando desse instinto animal e adquirindo a consciência de si mesmo, se aproximando de Deus e alcançando o direito e o burilamento dessas escolhas, ou seja, do livre-arbítrio. Com mais consciência, né, maior se torna a responsabilidade. Vamos atentar para isso. E agora nós vamos aqui para esse pedir e obtereis, né, a prece, dentro desse contexto do Pai Nosso. Vamos juntos aí estudar, não é? Muitas coisas já para a gente poder pensar, né, sobre o que estamos conversando hoje. Então, como já pudemos perceber nessa nossa conversa, Jesus não apenas nos ensinou o Pai Nosso, né? Eu já falei isso antes e agora vocês vão acompanhando o raciocínio, o estudo e vão, caramba, é mesmo, olha quanta coisa. Mas também, né, tem a importância desse ato de falar com Deus, né? Ou seja, a oração, a prece. E a prece, gente,
ela é uma prática que está inserida na maioria das religiões do mundo. Olha só. A forma de orar, claro, é diferente em cada religião. Uns oram em pé, outros oram prostrados, outros ajoelhados, né? Outros oram gritando. Né? Há os que fazem as preces na frente de um altar, tudo bem. De um objeto de adoração, tudo bem. De uma imagem, ou de uma vela, não é? Na questão, inclusive, 312 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos perguntando se a prece é agradável a Deus. E os espíritos respondem que a prece agrada a Deus quando parte de um coração sincero. Lembra lá no início que Jesus atentou para isso e nós já falamos, né, não ficar apenas repetindo palavras. Então, parte de um coração sincero, né? Por quê? Para Deus a intenção é tudo. Por isso que às vezes não, devemos atentar que pensamento também é oração, para o bem e para o mal. Então a prece é sempre agradável a Deus quando realizada pelo coração. É por isso que a melhor prece é a proferida do íntimo e não aquela somente lida ou repetida, né? Como já falamos, e novamente aqui estamos atentando. Sem sentimento, de acordo com o que nos alertou Jesus. Tá? Mas há os que questionam as súplicas, os pedidos, as rogativas proferidas, e mesmo a prece. É a tal da negação da utilidade da prece, assim como tem a negação de Deus, né? Mas quando o bicho pega, aí lembram de Deus. Bom, estes, né, alegam inclusive que a prece é desnecessária, pois Deus conhece todas as necessidades e, portanto, seria inútil fazer a prece. Será que é isso mesmo? Mas para os que defendem essa ideia da desnecessidade, gente, da prece, Kardec expõe lá no item 6 do capítulo 27. O capítulo é Pedi e Obtereis, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que, embora Deus conheça de fato todas as nossas necessidades, seremos atendidos, mesmo que não tenhamos o devido merecimento. A misericórdia divina é tão poderosa quanto a justiça divina, né? Como, assim, Deus é bom, a espiritualidade está sempre amparando a gente. E Emmanuel, inclusive, nos esclarece mais um pouco sobre isso. Lá no capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, nos esclarece que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Assim, estamos cercados por espíritos que comungam pensamentos semelhantes aos nossos e vibram em plena sintonia conosco. Consequentemente, a prece pode ser valioso recurso para que o espírito, gente, sintonize com as almas em faixa mais elevada. Tá? Por isso é tão importante estar sintonizado com boas intenções. A essencialidade da prece foi apontada por Jesus. Consta em Mateus, né? E em Marcos também. Um no capítulo 6 e um no capítulo 11. Então fazer prece, gente, é se aproximar de Deus também. É esclarecer estabelecer, né? Mas também deixa de esclarecer. Um processo de comunicação em via de mão dupla. Ida e volta. Como, aliás, ocorre com todo o universo. A verdadeira prece não deve ser recitada, e sim sentida. Novamente, chamando a atenção. A prece é repetida. Os objetivos da prece são, então, quais? Louvar, pedir e agradecer. Pela prece conseguimos o auxílio dos bons espíritos. Jesus disse, faz a tua parte que o céu te ajudará. Qual é o pai, gente, que se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? Qual? No livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra, são apontados, inclusive, né, procedimentos de como entrar em contato com o amor de Deus. Tá? Só para ilustrar aqui mais um pouco. Então, o primeiro seria o quê? Reservar um tempo do dia para ficar em silêncio. Ficar sozinho, né, em meditação e em prece. O segundo, qual?
comungar com a natureza e observar a inteligência que existe, que há em todas as coisas, né? Inclusive as vivas. 3. Praticar o não julgamento, para eliminar o quê? A turbulência de nossos pensamentos. Tá? Bom, então agora, fazendo as alterações aqui, nós vamos chegando, né, já nessa parte já final, né, pessoal do chat, todos os que estão aí nos acompanhando. Vamos aí para a parte de conclusão. Tá? E nessa parte de conclusão, vamos aqui, eu deixo aqui ampliado um pouquinho a imagem, né, para vocês pegarem alguma coisa, daqui a pouco vocês vão voltar a me ver, tá bom? Bom, para algumas pessoas a palavra prece, então, só desperta a ideia de pedido, infelizmente, mas quem está assistindo aqui, espero que já tenha essa ampliação, né, desse ato tão importante. No entanto, é muito importante ser grato pelo que se tem e agradecer antes de pedir. O essencial, gente, é orar com sinceridade e reconhecer, tá bom? É essencial reconhecer os próprios erros, imperfeições e más inclinações. A prece não redime as faltas cometidas, tá? E nesse sentido, como alguém pode fazer pedidos a Deus e ao mesmo tempo cultivar ódio, rancor, tristeza e preconceitos? E qual o sentido da prece se não houver a sincera intenção? É claro que a misericórdia divina às vezes nos atende os pedidos, mesmo sem termos os devidos merecimentos. Já até comentei sobre isso. Mas Jesus nos disse que é só pedir que obteremos. Às vezes não é da maneira que a gente quer, nem no momento que a gente quer. E sobre isso, né, é bom lembrar que esse pedido pode ser ou não nobre. Né? Então, portanto, devemos ter cuidado, tá? Com o que pedimos e com o que nos esforçamos para pedir. Muito cuidado, ou seja, receberemos de acordo com a nossa intenções e ações. E isso, gente, trará boas ou más consequências. Cuidado com o que vai pedir, tá bom? Muito cuidado. A prece é uma projeção do pensamento. A partir dessa projeção será estabelecida uma corrente fluídica cuja intensidade, gente, dependerá do teor, da força dessa vibração de quem ora. E nisso reside o quê? O seu poder, o seu alcance e suas consequências. Nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, ou tomem cuidado, se esses pensamentos não forem bons, que podem atrair o que? Espíritos ignorantes, né, de acordo com as vibrações. Então a prece é a expressão de um sentimento, não é verdade? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando o processo de transmissão do pensamento. A maior prece é, na verdade, realizada por cada um, gente, a cada instante de nossas jornadas. Tá bom? Portanto, pensamento é prece. Para o bem e para o mal também. Cuidado. Farão boas preces aqueles que o quê? Nutrem bons sentimentos e pensamentos. Nesse sentido, novamente recorrendo a Meimei, né? O Espírito Meimei, na mensagem lida por nós aí, né? Acompanhando a página de início de hoje, cartão de Natal, ela destaca o quê? Os lindos sentimentos que esse período de Natal promove no mundo. A comemoração do nascimento do Mestre Jesus nos desperta o que é o melhor, não é? É um período que faz acender dentro de muitos a estrela da generosidade nos olhos, algo que adoça os sentimentos, o significado, inclusive para a estrela de Belém, tá? Que leva lá os reis magos lá, né, para o nascimento de Jesus, a manjedoura, tá? Mas esse é assunto de outra conversa que outros terão. Bom, mesmo sendo então aniversariante, Mestre Jesus nos presenteia, né, o tempo todo. E com o Pai Nosso não é diferente. São vários os presentes, além da oração então do Pai Nosso.
os sentimentos despertados, gente, na maioria de nós, nesse mês de nascimento de Jesus, nos apontam para o verdadeiro sentido, tanto do Pai Nosso, quanto de todas as boas preces. Não é mesmo? Então, contaminados por essas boas frequências energéticas, que possamos praticar o amor, que possamos exercitar o perdão. Vamos lembrar o quê? Que pedimos a Deus, na oração do Pai Nosso, o perdão de nossas ofensas. E pedindo a Deus, né, que nossas ofensas, ou seja, né, os nossos erros, as nossas falhas, nossas faltas, sejam perdoados por Ele. Que possamos realmente perdoar a quem nos ofende, a quem nos ofendeu. Quem perdoar, é claro, vai ter a sua questão, né, de expiatória, né? Aliás, quem for perdoado, né? Essa é uma outra história. O espírito de Meimei, né, no mesmo texto Cartão de Natal, ainda enaltece que muitos só cultivamos a bondade somente nessa época de Natal, gente. O importante é que começamos a viver, né, com Jesus, nem que seja nessa época, ainda que seja somente nesse mês de dezembro, não é mesmo? Ou por algumas horas, né, digamos assim, de quando em quando, né, de vez em quando. O importante é o que, gente? É que mesmo despertando somente nesses instantes, já teremos a oportunidade de cultivar um pouquinho, né, de aprender um pouquinho, pouco a pouco, e estar com Jesus, né? Ter com Jesus. E assim, os de instantes em instantes, tá? Um dia conseguiremos ter bons instantes, boa prece, né? Praticar o Pai Nosso por mais tempo, estar com Jesus e unidos com Deus ainda mais, em momentos maiores, mais significativos. Então, mesmo diante de nossas pequeninas tarefas diárias, tá? Vamos fazer de nossas preces algo muito melhor, tá bom? Do que a simples repetição do eu quero, como falei lá no início. Algo quase sempre vazio, né, de gratidão, vazio de reflexão e vazio de amor. Tá bom? Bom, e agora, pessoal, vamos escutar aí um pouquinho mais uma surpresa nossa aí, mais uma participação especial. Primeiro tivemos o Carlito e agora com vocês a nossa querida irmã Patrícia, tá? E aí, Patrícia, com você, hein? Agora é comigo, Brando. Depois você volta. Oi, pessoal. Surpresa! Eu também vim dar um abraço especial de dezembro em todos. E Emmanuel nos diz, na lição 77, no livro Fonte Viva, com o título Pai Nosso, que o erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente ao nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita. Vivemos no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, habitados quase na totalidade por seres imperfeitos. Nós somos, sim, esses seres imperfeitos, e por isso vamos refletir e lembrar que o erro de alguém que tanto nos aborrece hoje já foi nosso erro no passado que tanto entristeceu ou colerizou alguém. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa energia especial do mês de dezembro, em que comemoramos o aniversário do espírito mais evoluído que já encarnou entre nós. E nesse clima de amor, alerta e reflexão, vamos nos preparar para a nossa prece final de nossa conversa especial de fim de ano, com a versão da oração do Pai Nosso, ditada pelo Espírito de Emmanuel.
Vocês também podem acompanhar comigo no slide que vai aparecer para vocês. E diz assim: Pai nosso, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. E assim, envolvidos nesta energia de paz, de amor, vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece de encerramento dos nossos estudos no dia de hoje. E unindo os nossos pensamentos, vamos dizer assim: querido Jesus, nosso mestre, nosso irmão, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, que possamos, querido Jesus, ajudar ao próximo, trabalhar, servir, evoluir, Jesus. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sabemos, querido irmão, que temos em nossos corações a centelha de amor do nosso Pai. Que possamos, querido amigo, fazer despertar esse amor em nós, fazer despertar, Jesus, essa nossa luz, para que possamos, querido amigo, onde tivermos, iluminar, ajudar, amparar os nossos irmãos. Temos o teu exemplo, mestre. Sabemos que ainda estamos caminhando em passos bem devagar, mas sabemos, Jesus, da nossa vontade de querer mudar. Envolvidos, querido amigo, neste dia tão especial, neste mês de dezembro, que lembramos o teu nascimento, que tu viestes à terra, Jesus, para despertar em nós o amor para com os nossos irmãos. Que possamos, querido amigo, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Obrigada mais uma vez. Fique sempre em nossos corações. Ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, com os nossos corações em festa, Jesus, damos por encerrado os estudos do dia de hoje, na tua doce e bendita paz, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço, meus irmãos. Um abraço, meus irmãos. Pois é, né, pessoal? Nós tivemos aí a surpresa, né, da nossa irmã Patrícia participando conosco. E ao fim dessa nossa conversa, eu peço, mais uma vez agradeço a atenção, a participação de todos e peço, né, a vocês que possam curtir aí esse vídeo, tá? Indicar
para outras pessoas divulgar, né? Também, que Kardec diz a importância de nós divulgarmos, não é isso, o Espiritismo. Isso também é caridade. E que assim sendo, tá? Eu desejo a vocês de coração, né, nesse canal, com a minha fala de hoje, tá? Um Feliz Natal, gente. Que nós possamos realmente aproveitar essa energia, vibrar positivamente, conseguirmos melhorar na nós, né? E dar também boas vibrações para todo esse planeta, para toda a humanidade. Feliz Natal, boa tarde, tá? De domingo e bom mês de dezembro e bom fim de ano. Tchau, gente. Fiquem com Deus.